Alô, alô, som. Take 1, vamos lá. Crítica de cinema no YouTube? Mas o YouTube é vídeo, qualquer um pode gravar. Crítica de cinema tem que ser no jornal, grandes veículos, grandes críticos. Você também pensa assim? Eu defino crítica de cinema de uma forma universal como a atividade de analisar um filme usando critérios para você fazer um julgamento de valor sobre esse filme e dar a sua opinião sobre a qualidade dessa obra. Crítica de cinema é uma análise com fundamentos sobre as qualidades e virtudes de um filme, abarcando todos os aspectos imagináveis da obra audiovisual. Crítica de cinema, na minha visão, é principalmente tentar propor uma leitura mais profunda de uma obra cinematográfica. Por isso o repertório do crítico é tão importante nesse processo. A crítica de cinema, para mim, é um conteúdo que ajude o espectador a enxergar aspectos do filme, aspectos daquela produção que ele normalmente não prestaria atenção. Tem se lido cada vez menos, né? E ainda mais na internet as pessoas parecem não ter mais paciência para sentar e ler um texto grande. E quando você quer falar sobre cinema de uma forma muito apaixonada e realmente de forma criteriosa e explicar muitos seus argumentos, é inevitável que você vá ter um texto grande. Então, eu sinto que sim, que hoje em dia as pessoas têm uma resistência muito grande a sentar e ler um texto grandão sobre um filme e sobre a opinião de alguém sobre esse filme. Mas se aquele mesmo texto está num vídeo de 10 minutos, as pessoas vão se sentir mais entusiasmadas e talvez mais com mais interesse em ver o que aquela pessoa tem a dizer, pelo simples fato de ser um vídeo. Com relação ao repertório e tudo mais, entender de linguagem cinematográfica, eu acho que a base do crítico, a formação do crítico, ela deve ser a mesma. Com relação ao YouTube, eu acho que tem que ser igual com relação à crítica escrita, porque eu acho que o que você vai produzir, tudo bem, é uma plataforma, é outra, é uma linguagem, é outra, isso você vai se adequar. I know what you felt, because I sat there and I thought, life is precious, life is short, and the idiots who made this film are taking 2 hours of my life and robbing it from me in order to give me less than nothing. Yeah. I mean, a movie like this is a crime. Você tem esses dois caras, o Gene Siskel e o Ebert, eles são dois dos críticos de cinema mais famosos da história e eles criaram esse programa de televisão, o Siskel e Ebert. Eles popularizaram muito essa ideia de você fazer uma crítica em formato de vídeo com uma linguagem que fosse acessível, falando de um jeito como se fosse você conversando com um colega seu. Então isso fez com que eles se tornassem verdadeiras celebridades e ampliassem a conscientização sobre o que é uma crítica de cinema. Well, there are two different kinds of movies, and you're using one to criticize the other. Yes, we always do that, Roger. We say better pictures of the same subject. Why can't you criticize this on its own terms instead of saying what it is? I'm criticizing on its own terms. I wasn't compelled by anybody except, I suppose, the Jodie Foster character as a strong woman. Come on, a great performance. Not a great performance, a decent performance. Como consequência, um monte de gente começou a querer ser crítico de cinema por influência desses dois caras, e aí quando surgiu o YouTube, foi meio que inevitável chegar a essa questão de então agora tem essa plataforma para fazer vídeos, então a gente pode também começar a fazer vídeos. Eu vou sentar aqui, ligar minha câmera e falar o que eu achei do novo filme que saiu agora essa semana. A crítica de cinema do YouTube vem evoluindo em termos de qualidade. Você vê algumas pessoas migrando de veículos de fora para o YouTube. Algumas fazem isso meio que por necessidade, porque o público está lendo cada vez menos críticas. Mas tem gente muito boa fazendo um trabalho muito interessante que mistura a linguagem técnica do audiovisual e as coisas que você precisa analisar quando você está falando de um filme, cinematografia, narrativa, montagem, edição, com aquela personalidade, aquela energia necessária para você manter um canal no YouTube. Acho muito legal o fato de que qualquer pessoa pode produzir um conteúdo. E, obviamente, você vai ter pessoas que produzem bons conteúdos e pessoas que vão produzir maus conteúdos. O Pipocando nasce com essa ideia de falar para todo mundo e sendo dito por duas pessoas que não são especialistas.
Mas eu já fiz a transmissão do Oscar pela 3ª vez agora, então a gente sempre tem que estudar muito, a gente faz a segunda tela na internet, produzir muito conteúdo sobre cinema, e hoje em dia posso dizer que eu entendo como um fã e até que entendo razoavelmente bem. Tem sim, muita gente que cria canal no YouTube e não é crítico, porque o que elas estão fazendo, estou fazendo um vídeo sobre a minha opinião sobre o filme, mas eu sinto que para você realmente fazer uma crítica de um filme, você tem que ter uns critérios, você tem que ter um certo conhecimento básico de como funciona o cinema e como são feitos os filmes, ter princípios básicos de linguagem, de estética, de história do cinema, que isso tudo vai te dar um monte de bagagem e vários critérios que você vai poder utilizar para fazer uma crítica de verdade. E as críticas que eu fazia lá, a gente chama de crítica porque é um nome popular, mas eu nem daria o nome de crítica. Eu tento sim trazer a linguagem das críticas que eu leio, mas só de estar no formato vídeo também já traz uma diferença, o canal é mais popular também, então eu não considero que é uma crítica propriamente dita. Se uma pessoa senta e não tem tanta noção dessas coisas, eu não acredito que aquilo possa se enquadrar exatamente como crítica se ela nunca chegou realmente a estudar, se ela não sabe o que é um plano, se ela não sabe o que é montagem, como funciona a fotografia, eu não acho que essa pessoa tem como ser chamada de crítico. Todo mundo pode falar sobre cinema, eu acho isso muito saudável, eu acho que isso vai ajudar até o espectador médio a evoluir, sabe, e conseguir aproveitar mais os filmes. Mas eu ainda acho que a crítica cinematográfica, ela é uma espécie de literatura à parte, e eu gosto de proteger ela desse jeito pra gente sempre ter boas críticas. Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um Detetive de Mistério. El ritmo te lleva a mover la O Homem Nutella! Ainda se olha para crítico de YouTube meio que com desconfiança, tipo, não, ele não é crítico de cinema, ele é crítico de cinema de YouTube. Eu sinto que hoje em dia a credibilidade de estar na televisão, por exemplo, e a diferença disso para estar no YouTube é muito maior entre as pessoas que produzem, que são do mercado, do que propriamente com o público. Para o público, hoje em dia, eu acho que o YouTube tem um valor muito grande, as pessoas estão consumindo muito conteúdo digital, algumas pessoas já nem conseguem perceber tanta diferença porque consomem pela Smart TV, então clicar ali no canal de televisão, clicar no aplicativo do YouTube já está mais ou menos a mesma coisa. Muitos desses aparelhos colocam até uma grade ali com tudo misturado, então não faz tanta diferença. Eu acho que tem preconceito quando se fala de crítica de cinema no YouTube. Qualquer novidade, né, que aparece e ela mexe um pouco com estruturas que são super sólidas e tradicionais, já conhecidas, e a gente sabe como que o jogo funciona, qualquer coisa que surge para embaralhar um pouco isso, bagunçar, tende a ser visto no primeiro momento com maus olhos. Eu não acho que o público, quando olha quem tá fazendo crítica de cinema no YouTube, ou então fazendo outro tipo de conteúdo, eu já não acho mais que o pessoal olha como se fosse uma coisa de amador. Assim, obviamente você vai ter algumas pessoas que você bate o olho e vê, não, esse cara tá fazendo uma coisa meio amadora, mas eu acho que a gente já tá numa geração que o pessoal se acostumou com a ideia do youtuber, e ainda mais se for um canal relativamente grande, então as pessoas entendem que aquilo acaba sendo uma profissão. Mesmo que em termos de web e tudo mais, 13 anos, o YouTube tem 13 anos, né? Em termos de web, 13 anos é uma vida, ainda assim é pouco tempo para você pensar em aspectos como credibilidade. Oi pessoal, 4h14 da tarde, daqui a pouco a CBN vai ligar e hoje eu vou falar sobre um filme que reúne Martin Campbell e Pierce Brosnan, e ainda tem Jackie Chan. A diferença entre o YouTube e a CBN, primeiro, eu tenho menos autonomia de falar o que eu quero na CBN, claro, eles não me censuram em nada, mas eu, por exemplo, eu falo os títulos em português, eu evito usar certos termos muito técnicos. Hoje é dia de O Estrangeiro. Pois é, O Estrangeiro me chamou a atenção pelo diretor e pelo elenco. Já reclamaram de cada coisa e o feedback que eu sempre recebo é que você tem que alcançar o público de A a Z. A diferença em termos de conteúdo é essa. A diferença de prestígio, eu acho que a CBN ainda dá mais do que o YouTube. Críticos que fazem o trabalho da crítica em outros veículos e também trabalham no YouTube, ok. Mas uma pessoa que trabalha só no YouTube com crítica, eu acho que ela já é encarada de uma outra maneira. Eu já recebi críticas pelas piadinhas que eu faço, de que tem youtuber que tem crítico de cinema usando air quotes como se eu não fosse, querendo aparecer, tá mais preocupado em fazer piadinha do que em falar sobre o filme. E aí a gente volta para a questão de, mas
da seriedade excessiva. Não é porque você está analisando uma obra cinematográfica que você não pode ser jocoso, que você não pode brincar um pouco, ser um pouco tolo. A produção para a internet, ela é mais livre porque ela parte 100% da gente, né? Mesmo com as publicidades e com os patrocínios, a gente tem um controle muito grande do que vai estar no canal. Então, total liberdade, o que é uma sina, porque você é responsável por tudo, né? Não tem um norte, mas é muito gostoso. No canal, às vezes eu falo um termo como exemplo, o diretor usa muito um tracking shot invertido ou um contra-plongé, e aí entra um comentário assim, você fala que o cara usa um contra-plongé e não explica o que é contra-plongé. Eu falo, o tempo que você demorou fazendo esse comentário, você botava no Google contra-plongé e você aprendia. Aprender não dói, mas eu não tenho como fazer isso na CBN. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind singing it's gonna be alright. Cause the player's gonna play, 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 play. And the hater's gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake it up. Quando as pessoas me provocam, o que elas não entendem, algumas já entenderam isso, mas o que elas não entendem é que eu vou dobrar o número de vezes que eu tô fazendo a coisa pela qual eu tô sendo provocado. The Hunger Games, Catching Fire, ou Jogos Vorazes em Chamas, ou Jogos Vorazes 2. Pessoal, antes de começar a crítica, eu quero avisar que nos próximos 5 ou 10 vídeos eu vou pegar muito mais pesado no sotaque com o qual eu pronuncio o nome de atores e filmes, etc. No vídeo que eu fiz sobre o filme Jogos Vorazes A Esperança Partiu, eu recebi um comentário falando Thiago, você deveria pegar mais leve com esse sotaque americano forçado, então eu vou fazer justamente o oposto. É exaustivo você não ter suas opiniões, é exaustivo você querer ser isentão no mundo de YouTube. Então, eu não gosto de título dublado. Eu acho que se você vai falar o nome de um ator ou de um diretor que é de origem hispânica ou inglesa ou japonesa, se tiver como, pronuncie o nome dele corretamente. É uma coisa que eu acredito, e se a pessoa ela é tão sem o que fazer a ponto de precisar reclamar disso, eu vou fazer mais. O Entre Planos tem um público muito positivo, um público respeitoso, um público que é apaixonado por cinema, então eu acho que rola um sentimento de reconhecimento, assim, tipo, reconhecimento no sentido de, pô, eu sou uma pessoa que sou muito fã de cinema, adoro ver filme, e aí encontrei um canal no YouTube de alguém que fala sobre as mesmas coisas que eu gosto e com a mesma paixão que eu tenho por esse assunto. Então, quando você sente isso, você não tem jeito, você acaba realmente gostando do trabalho daquela pessoa e você se sente motivado também a trazer suas próprias ideias nos comentários. Então, pelo menos a minha relação com o público do Entre Planos é muito, eu acho saudável, eu acho muito positivo. A gente não tem essa influência toda. Algumas pessoas falam que, quando eu tô na dúvida, quando o dinheiro tá apertado, sobre que filme ver, aí eu dou uma olhadinha e o que você deu a nota melhor eu escolho. Aí, isso eu acho legal. Por um lado, eu não quero impedir as pessoas de terem certas experiências, mas a ideia de saber que a pessoa já me segue há um tempo e já viu vários filmes que eu falei bem e concordou, que eu falei mal e concordou, etc. A ponto dela falar, não, eu posso ir na fé. Eu tô na dúvida entre esse e esse, ele deu 5 para esse, ele deu 8 para esse, então eu vou no 8. Se eu notar que é uma ajuda genuína que eu tô podendo passar para as pessoas, eu fico feliz com isso. Eu não sei se o que eu faço exatamente poderia ser considerado como jornalismo. Eu acho que eu nunca paro para pensar muito no meu trabalho em termos de jornalismo, mas eu acredito que dá para encaixar sim esses trabalhos como uma forma de jornalismo e, querendo ou não, eu sou jornalista formado, eu tenho toda uma formação de jornalista que influencia meu trabalho de forma completa. Eu acho que a minha formação de jornalista, ela tem a ver com uma característica que eu tenho, eu acho que por isso mesmo eu decidi fazer jornalismo, que é essa coisa da investigação e da apuração. Dentro do jornalismo você tem os gêneros opinativos, então você tem as colunas, você tem análise, você tem ensaios também. Essa característica minha, que foi também bastante estimulada, né, no tempo que eu fiz jornalismo e tudo mais, me ajuda quando eu vou criar conteúdos pro YouTube, porque eu realmente tento me munir de mais argumentos e referências e tudo mais, e fontes, para poder criar o melhor material possível. Em termos de agenda,
é maravilhoso. Às vezes eu gravo 3 da manhã, você grava no seu tempo. Uma das coisas que mais me motivou a fazer esse canal no YouTube era justamente a questão da liberdade editorial. Eu percebi que eu poderia falar do que eu queria, dos filmes que eu queria, no formato que eu queria, usando a abordagem que eu queria, e sem ter que sair dando satisfação para nenhuma grande empresa de comunicação. Mas não é também tão... eu faço os meus próprios horários quanto as pessoas podem imaginar, porque quem lida com lançamentos, muitas vezes o vídeo tem que entrar numa data X, senão ele já perde o boom do interesse, e já entraram vários outros canais falando do mesmo filme, você já vai perder 30% das visualizações. Se vocês entrarem por aqui, tomem cuidado com o fio. Então esse aqui é o meu quarto, e é bem esquema de youtuber mesmo, eu gravo no meu próprio quarto, não é nenhum estúdio mega chique nem nada. E quando eu criei o canal, eu pensei, a coisa mais prática mesmo é filmar no meu quarto, então eu consegui a ajuda de uma amiga que trabalha com cenografia, aí ela fez o desenho do cenário, então ela já chegou com uma ilustração e tal, eu falei, pra mim tá ótimo. A primeira fase do canal foi super experimental, e aí é o que eu falo, o YouTube é isso, né? Por mais que você se planeje, por mais que você consiga, antes de montar um canal, escrever tudo e planejar e pensar como é que vai ser, pensar formato, pensar tudo, inevitavelmente você vai aprender fazendo, assim, errando e testando e vendo o que dá certo e o que não dá. Tudo aqui é muito feito no improviso. Você tem, por exemplo, os 3 princípios da iluminação: luz principal, luz de fundo e luz de preenchimento. E é bem tosco, né? Se você olhar, eu ponho papel manteiga como rebatedor, como difusor. No caso, meu rebatedor é a caixa do negocinho para não estourar aqui na minha bochecha. O básico do básico de todas as etapas do processo eu tenho que saber. Até quando chegar um momento de alguém conseguir me ajudar, eu poder entender de edição ao ponto de conseguir trabalhar com alguém, né? Até para você conseguir pautar uma pessoa sobre o que você quer, você tem que ter uma noção, né, de como é feito, né? Eu edito tudo aqui mesmo, eu gravo com essa Sony, com essa HDR CX330, que não é muito boa, o áudio não é muito bom, mas eu sempre a considerei boa o suficiente. Eu já tentei fazer com lapela, eu já tentei um ou outro vídeo com uma Canon, mas eu não sei, eu acho ela charmosa, eu gosto dela e eu quase acho que a imagem tosca do canal já se tornou uma marca registrada. Tem esse desafio que é tecnológico, tem o desafio do tempo, né? Porque quanto tempo demora para você conseguir fazer um vídeo sozinho, né? Com o passar dos meses, do tempo que você vai produzindo, você vai conseguindo otimizar isso, né? Porque você já sabe onde que você vai errar, onde que pode evitar uma situação ali que vai te atrasar. Se você não tem 500 mil para cima em termos de inscritos, você dificilmente vai tornar o seu canal sustentável só com a monetização. Dá para fazer um cálculo. Um canal que tem 500 mil inscritos, se ele publica 10 vídeos por mês, ele vai tirar $2.000. E 500 mil inscritos é mais do dobro do que eu tenho. Existem diferentes formas de ganhar dinheiro fazendo vídeos para o YouTube. Você pode também ter, que nem a gente faz com Entreplanos, uma campanha de financiamento coletivo recorrente. Então você tem pessoas que ajudam todo mês com R$5, R$10, mas muitas vezes isso não é o suficiente. São poucas as campanhas que conseguem ganhar um dinheiro muito, muito grande com esse tipo de coisa. Então você precisa fazer propagandas de produtos. Oi pessoal, eu estou muito empolgado em anunciar a nova parceria entre a NET e o canal. #EuViNoNow. Não tem jeito, as marcas elas estão vendo que é na internet que o pessoal tá, e que são nas redes sociais, que o público tá, e que as pessoas que produzem conteúdo e que tem muitos seguidores, eles têm realmente uma influência muito significativa, então é meio que inevitável quando um canal fica maior chamar a atenção de marcas. Mas antes de começar, eu tenho uma dica muito legal para você, pai e mãe nerd, que não tem uma ideia do que dá de presente pro seu filho agora no Dia das Crianças. A coleção Pipoquinha da Intrínseca. O que pode ficar chato é quando você faz vídeo de qualquer coisa, quando você faz propaganda de um produto que não tem nada a ver
com o seu público-alvo, que não tem nada a ver com a sua demográfica, ou um produto que você, como pessoa, não usaria. Este é mais um vídeo patrocinado pelo aplicativo Amino. Aminos são comunidades temáticas. Pense num assunto e provavelmente existe um Amino sobre ele. Música, games, TV, cinema, futebol. Se você não tiver o discernimento, esse tipo de discernimento, você pode acabar fazendo propagandas que vão causar um certo incômodo no seu público, e isso é uma coisa que você não quer fazer quando você produz conteúdo. O melhor é realmente ter um cuidado de quais são os anunciantes que eu vou aceitar para trabalhar junto e fazer anúncios que fazem sentido pro meu público. Então, se eu falo sobre cinema, eu não vou fazer propaganda de, sei lá, de mochila, entendeu? Não sei se vocês perceberam, mas hoje é mais uma sexta-feira 13, a segunda vez que isso acontece esse ano. E para celebrar a data, a editora Dark Side Books me convidou para fazer mais um vídeo especial para vocês. Porque eles estão fazendo um lançamento incrível nessa sexta-feira 13. Nada mais, nada menos do que uma nova edição do Drácula de Bram Stoker. Olha, eu acho que a crítica de cinema no YouTube talvez seja um dos caminhos para tornar essa produção literária tão importante uma coisa mais popular. Eu acho que ela vai se transformar também, né? Porque no YouTube você tem que fazer uma coisa um pouco mais popular, então eu acho que tem como você unir a crítica de cinema a outros tipos de conteúdo e talvez criar uma coisa nova que chame atenção e que seja gostoso de assistir. Eu acho que a crítica de cinema no YouTube não é o futuro, eu acho que ela já é o presente, assim, mas eu acho que não é um presente excludente, assim, no sentido de que eu não acho que ela tá aqui para desbancar outro tipo de exercício da crítica em outras plataformas e outras mídias. Eu enxergo o YouTube e a internet, né, no geral, mas especificamente o YouTube como um agregador mesmo. Eu gosto do espaço que o YouTube proporciona para a crítica, mas tomara que as pessoas não percam de vez o interesse pela crítica escrita, porque é uma linguagem diferente e é muito legal você ler crítica de cinema. Então eu acho que sim, que vai crescer, mas eu espero que críticos tradicionais não migrem todos de vez para o YouTube e que ele domine o mercado. Não é nem questão de ser o futuro da crítica de cinema, eu já acho que já é o presente. Eu acho que é o que realmente o pessoal está cada vez mais consumindo. Obviamente você ainda tem muita gente que consome a crítica tradicional, impressa, em veículos tradicionais, mas não tem jeito, eu acho que já está muito bem consolidado com o pessoal da internet esse espaço dos youtubers que falam sobre cinema e que fazem análise crítica. Tá, a pergunta final você acha que a crítica de cinema é o futuro a crítica de cinema no YouTube é o futuro da... Tá gravando ainda? Não, acabou, gente. Acabou.